Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos ao nosso segundo exemplo de cálculo de probabilidades envolvendo aquelas propriedades, como que elas podem aparecer para a gente. Então tá aqui. Em uma sala de aula, 10 alunos falam espanhol, 20 falam inglês e 5 falam ambas as línguas, ou seja, fala tanto o inglês quanto o espanhol. E essa daqui é a nossa sala de aula. Então, para a gente visualizar melhor, olha o que está acontecendo. Nós podemos, a partir do nosso diagrama de Venn, pelas ideias de conjunto, representar legal o que está acontecendo aqui. Então, nós temos alunos que falam espanhol e temos alunos que falam inglês. É interessante, na hora de você fazer essa montagem do diagrama de Venn, começar pela interseção, que equivale à repetição dos dois conjuntos. Perceba que essa repetição equivale exatamente a esses 5 que falam ambas as línguas. Isso aqui equivale ao nosso 5, ou seja, esse camaradinha que está aqui no meio. Então, nós temos 5 que falam exatamente espanhol e inglês ao mesmo tempo, beleza? Falam ambas as línguas. Agora, temos 10 que falam espanhol, mas eu falei que é somente a língua espanhola? Não, desses 10, 5 deles falam inglês, sobrando 5 que falam somente o espanhol. Agora ele fala para a gente que 20 falam inglês, mas eu afirmei para você que 20 falam somente inglês? Não, não falei isso. Desses 20, 5 falam também espanhol. Então teremos aqui 15 pessoas somente que falam a língua inglesa. Beleza essa ideia? Tranquilo isso? Então essa daqui é a composição da nossa escola, da nossa sala de aula. Ou seja, qual o total de alunos da sala de aula? Tá aqui, ó. Total de alunos da sala de aula. O total de alunos equivale à soma daqueles que falam somente espanhol, somente inglês e falam ambas as línguas. É como se não houvesse pessoas que não falassem nenhuma das línguas. Sendo assim, ao fazer a soma, teremos aqui 15 mais 5, 20 mais 5, temos 25 alunos nessa turma. Beleza? Tranquilo isso? Então tá aqui nossa sala de aula com um total de 25 alunos. Fechou? Agora, o que a questão deseja? Selecionando-se 2 alunos ao acaso? Opa, então pera aí. Então a ideia, o objetivo é escolher 2 alunos? Então se eu escolho o aluno A e eu escolho o aluno B? Não, não quero não. Eu quero escolher o aluno B e o aluno A. Pô, Pedrito, não mudou em nada, com certeza. Então você viu que a ordem de escolha do A e do B e do A não muda em nada, são os mesmos 2 alunos. Por causa disso, isso aqui é um problema de combinação, onde a ordem dos elementos não é importante. Então, em vez de eu contar um a um a ideia da seleção desses 2 alunos, veja que o experimento é sempre selecionar 2 alunos, viu? Por causa disso, para o cálculo do nosso espaço amostral, do número de elementos do nosso espaço amostral, utilizaremos combinação. Espera aí, vamos pensar em toda e qualquer forma de seleção de 2 alunos. Nós não temos 25, dos 25 nós queremos escolher 2. Então o que é isso? É a combinação de 25 tomados 2. Combinação de 25 tomados 2. E como é que calculamos isso daqui? Já te ensinei no cálculo de combinação. Já te ensinei no cálculo de combinação. Volta lá na análise combinatória, se esqueceu. O que você faz? Vai colocar 2 números multiplicando a partir do 25. Aqui está, ó, 25 vezes 24. 2 números multiplicando a partir do 25. E embaixo você coloca o fatorial do segundo. Tá aqui, ó, 2 vezes 1. Simplifica agora para mim isso aqui. 24 dividido por 2 dá 12. Então vai ficar 25 vezes 12. 25 vezes 10 dá 250. 25 vezes 2 dá 50. 250 mais 50, quanto que vai dar pra gente? 300. Bom filme, né? Au, au. Aqui, ó, 300. Olha que beleza. Pronto, fechou. Então, esse daqui é o nosso espaço amostral. Você tem 300 formas de selecionar 2 alunos dentre esses 25. Então, isso aqui
É toda forma possível de fazer isso, espaço amostral. Agora, o que ele quer? Calcule a probabilidade de pelo menos um falar inglês. Pelo menos um, essa expressão pelo menos um, que eu coloquei aqui para vocês, significa no mínimo um. Então você pode pensar o que nessa questão? Você pode dividir em casos, por exemplo. Peraí, se eu tenho que dividir em casos, então vamos lá. Primeiro caso que eu vou calcular aqui vai ser o quê? Um aluno fala inglês. Tá, mas espera aí, só tem um detalhe. A gente sempre seleciona 2. Então não tem que pensar só em um aluno que fala inglês. Eu tenho que selecionar um que fala inglês e um que fala espanhol. Aí eu vou ter exatamente um falando inglês. Beleza? Tá claro isso? Agora, de quantas formas podemos calcular essa ideia de selecionar um que fala inglês e um que fala espanhol? Pera aí, quantos aqui falam inglês nessa brincadeira? Quantos aqui falam inglês nessa brincadeira? Somente o inglês. Veja que você tem esses 15 que falam somente o inglês, mas também temos esses 5 que falam as duas línguas. Então, qual o total que fala inglês? Tem 20 alunos. Desses 20 alunos, você tem que escolher um. Tá aqui, ó. Combinação de 20 tomados 1. Agora, que falam somente o espanhol. Quantos alunos teremos? Teremos só 5 alunos. Mas, Pedrinho, a gente não pode fazer a ideia de pegar esses 10 aqui, desses 10 a gente escolher um? Toma cuidado com isso, porque aí você vai ter o caso que de ser 2 falando inglês, beleza? Você pode ter uma dupla contagem nessa brincadeira. Então a gente vai fazer aqui, ó, escolhendo agora somente um do espanhol. Tá aqui. Então, com esse cálculo que estamos fazendo aqui, o que a gente está fazendo? A ideia de ter exatamente um falando inglês, obrigatoriamente, e um camaradinha falando espanhol, beleza? Como isso aqui faz parte do mesmo caso, basta multiplicar. Agora, como é que a gente calcula isso aqui? Ué, combinação de 21, toda vez que termine em 1, é o próprio 20. Aqui está. Terminando em 1, é o próprio 5, é o primeiro número. Vai ficar 5. Fazendo 20 vezes 5, quanto que teremos aqui? 100. Essa é a primeira situação. Qual que é a segunda situação? A segunda situação é quando tivermos 2 falando inglês. Se tivermos 2 falando inglês, então peraí. Fala para mim quantos alunos falam inglês? 20. E desses 20 você quer escolher quantos? 2. Então com isso teremos o quê? A combinação de 20 tomados 2. E como é que a gente calcula a combinação de 20 tomados 2? Já te ensinei a fazer esse cálculo. São 2 números multiplicando a partir do 20. Então, o que vai ficar para a gente? 20 vezes 19. E eu vou dividir isso aqui por quanto? 2 vezes 1. Ó, 2 vezes 1. Simplifica agora isso daqui para mim. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 19 vai dar quanto? 190. 190. Beleza? Agora, temos os casos escolhendo um falando inglês e temos os casos o quê? Escolhendo 2 falando inglês. Agora acabou a questão. O que vai ser então a nossa probabilidade de pelo menos um falando inglês? Pelo menos um falando inglês. Pelo menos um inglês. O que teremos aqui? Vai ser a soma desses 2 casos, porque ocorre esse de cima ou ocorre esse de baixo. Fazendo 100 mais 190 dá 290. Isso aqui é o que você quer. Dentre quantos casos possíveis? 300. Pronto, acabou a questão. 290 casos em 300 possíveis. Mas, Pedrinho, e se eu quiser fazer pelo teorema do bicho da goiaba, é possível? Com certeza. Essa daqui é uma solução de número 1. Quer uma solução de número 2? Vou te mostrar agora aqui, ó. Se eu quiser calcular nenhum falando inglês. Calcular nenhum falando inglês, isso aqui vai ser o que para mim? Quantos não falam inglês? 5. Tem somente 5 que não falam inglês. A ideia não é sempre escolher 2? Então basta fazer a combinação de 5 tomados 2.
E como a gente calcula essa combinação? São dois números a partir do 5, olha aqui, ó. Então vai ficar o que pra gente? 5 vezes 4. Isso aqui dividido por quanto? 2 vezes 1. Simplificando 4 por 2, isso aqui dá 2. E 2 vezes 5 vai dar quanto? 10. Então você tem 10 casos em que ninguém fala inglês. Pelo teorema do bicho da goiaba, pega o total e retira o que você não quer. Quanto que é 300 menos 10? 290. Então a probabilidade do pelo menos 1 equivale ao nosso total em probabilidade. Quanto que é o meu total em probabilidade? 1 ou 100%. Menos a probabilidade de ninguém falar inglês. Ou seja, 10 chances em 300. E como a gente calcula 1 menos 10 sobre 300? Isso é fácil. Olha que beleza. Fazendo 1 menos 10 sobre 300, você vai ter o seguinte. Você repete o de baixo, que é o 300. Repetiu o de baixo. O que você faz agora? Você multiplica pelo que está sozinho e subtrai com o de cima. 300 vezes 1, 300. 300 menos 10 é o 290 que comentamos. E essa aqui é a aplicação do teorema do bicho da goiaba, utilizando as ideias de probabilidade. Ficou claro então isso daqui? Beleza? Então, dependendo da situação, claro que aqui ó, ficou bem simples, ficou bem rápido esse cálculo. Quando ele colocou para a gente essa ideia do pelo menos 1, só que aqui fica rápido porque ele seleciona 2 alunos. E se ele selecionasse 3, você teria que fazer o caso 1 inglês, 2 ingleses, 3 ingleses. Se fossem 4 alunos, 1 inglês, 2 ingleses, 3 ingleses, 4 ingleses. Percebeu essa ideia? E pelo teorema do bicho da goiaba, basta você fazer a negação, o que você não quer, seria ninguém falar inglês, retirado de 1 ou 100%. E ao fazer esse cálculo, você vai ter este resultado. Ficou claro isso daqui? Belezinha? Então assista essa videoaula quantas vezes for necessário e tente entender principalmente essa ideia da negação. Eu vou desenhar para ficar mais claro ainda. Aqui, ó. Vou desenhar esse quadrinho aqui. A ideia não é selecionar 2 alunos? Então me ajuda. Quando você seleciona 2 alunos, ou ninguém fala inglês, ou um fala inglês, ou 2 falam inglês. Concorda comigo? Se desses casos aqui, que representa o meu 1 ou 100%, eu subtrair o caso de ninguém falar inglês, o que você vai ter? O caso que pelo menos um fala inglês, que é uma pessoa ou 2 pessoas. Beleza? Por isso que esse cálculo fica correto. Da mesma forma que fica correto você somar a chance de um falar inglês, mais a chance de 2 falarem inglês. Beleza? Percebeu? Tranquilo essa ideia? Fechou isso daqui? Então acho que agora ficou bem mais clara essa situação aqui que eu coloquei para vocês. Belezinha? Então valeu, prazerzaço estar aqui. Continue fazendo muito exercício e não desista, viu? Sei que a caminhada é longa, probabilidade de ter uma interpretação que é pesada dependendo da questão que você resolve, mas é muito importante você levar isso aqui para a prova, beleza? Então valeu, forte abraço, valeu!